Salve, salve, qualimanos e qualimanas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo da nossa jornada do Expert em qualidade analítica laboratorial. Eu sou o William Júnior, biomédico, especialista em gestão da qualidade, o seu mentor nessa jornada. E o tema de hoje é fantástico, ele pode transformar a sua realidade e a realidade do seu laboratório, que é os 5 processos mais importantes da qualidade analítica que podem transformar a realidade no seu laboratório. E a gente vai conhecer aqui um pouquinho desses processos, como implantar, vamos ver algumas ferramentas que a gente pode usar e disponibilizar também para os profissionais que vão facilitar nessa implantação, nessa mudança. E como essa mudança pode realmente transformar a sua realidade e a sua realidade no laboratório que você atua, tá bom? Então vem conosco. Se você ainda não segue o nosso canal, já curte esse vídeo, ativa o sininho, que toda semana a gente está trazendo 2 vídeos aqui focados na jornada do Expert em qualidade analítica laboratorial. Vem conosco. Os 5 processos que podem transformar a realidade do seu laboratório e a sua realidade, que nós vamos ver hoje. Os principais processos da qualidade analítica são o programa de controle interno da qualidade, o programa de controle externo da qualidade, os erros analíticos e as especificações da qualidade analítica, análise retroativa de impacto e verificação e validação de métodos. Professor, dentro da qualidade analítica tem mais alguma coisa ou é só isso? Tem mais outras coisas. A gente vai ter aí controle de temperatura, manutenção de equipamentos, né? Várias outras coisas que englobam todo o laboratório, como gestão de não conformidade, gestão de documentos, tudo isso também faz parte da qualidade analítica, tá? Mas esses 5 processos que eu falei agora, eles são os processos específicos da qualidade analítica e que fazem toda a diferença nos resultados que você está liberando. E se você está liberando bons resultados, você está fazendo o quê? Fidelizando o médico, fidelizando o cliente, né? E fazendo com que o seu laboratório aumente mais o faturamento. E para que você consiga levar o seu laboratório a esse patamar de credibilidade e confiança, né? Você precisa de bons laudos. Porque como eu digo várias vezes, existem vários fatores em um laboratório que fidelizam o cliente. Um bom atendimento, né? Uma estrutura confortável, tecnologia, um bom café ali, né? Um café robusto ali, fideliza o paciente, uma boa coleta, a questão de tecnologia de um resultado rápido, né? Um resultado liberado com agilidade. Mas nada mais fideliza do que resultados precisos e exatos, do que bons resultados. E é disso que a gente vai falar. A garantia da qualidade analítica, ela traz o foco nisso, em ter processos que permitam que você libere bons resultados, tá? Então eu estou com uma planilha aberta aqui, iniciando no primeiro processo que nós vamos ver, controle interno da qualidade. Como começar no controle interno da qualidade? Se eu pudesse resumir, né, porque a gente não pode, aqui teria que ser várias aulas para falar de cada processo desse, mas se eu pudesse resumir, eu diria que você deveria fazer um listão como esse, no Excel, para organizar os seus controles. Primeiro você vai listar, né, todos os ensaios analisados no seu laboratório, seja qualitativo, semi-quantitativo ou quantitativo, e vai estratificar ele dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar o mnemônico aí no seu sistema, o nome do exame, o setor, o equipamento e o método, né, que você faz ele, o nome do equipamento e o método, o tipo de controle interno da qualidade que você usa, os níveis, se você usa 2 níveis, 3, 1 nível, a periodicidade, sempre que tiver, semanal, mensal, rotina, diário, entendeu? A periodicidade com que você analisa esses controles, o tipo de material, é amostra, é controle comercial, né? O que é que a gente tem mais aqui? Geralmente é isso mesmo, né? CEPA controle, ferramentas, quais as ferramentas que você usa para analisar fazer análise crítica desse resultado. Aqui na ferramenta você vai usar as regras de Westcott, você vai usar, essa planilha está desatualizada, mas você vai usar critérios de aceitabilidade que você definiu, você vai usar o limite do fabricante, ou alguma ferramenta capa, estatística de Chauvenet, rank, quando for controles qualitativos, né? O que é que você vai usar? Especificações da qualidade, aqui são para ensaios quantitativos, né? Que é quando você vai analisar os erros analíticos, o coeficiente de variação, o erro sistemático, como é que você faz para avaliar os limites, né? Então você tem que definir
as especificações da qualidade analítica, elas vão estar definidas aqui, você coloca para cada exame, tá bom? O controle externo seu, aí você bota o nome do módulo. Você usa Controlab, você bota os módulos do Controlab. Você usa PNCQ, você coloca os módulos do PNCQ. Coloca o nome do módulo, para ficar mais fácil de controlar. Quando você precisar pesquisar lá, você já sabe qual é o módulo, entendeu? Então, beleza. Vamos aqui para frente, ó. E aqui você coloca o responsável, tá bom? Aqui você coloca o responsável. Eu vou até pôr pelo processo, mas pode mudar. Então aqui é opcional, né? Você pode colocar assim, analista do setor, ou biomédico do setor, bioquímico do setor, como você preferir, entendeu? Porque colocar o nome não é muito bom, porque às vezes muda, mas você pode ir mudando também, beleza? Então, pessoal, começando a organizar dessa forma, você pode filtrar depois. Olha, eu quero olhar só um equipamento X, vamos olhar só esse equipamento aqui. Aí você vai lá no equipamento de bioquímica, filtrou aqui, ó. Tá aqui todos os exames só do equipamento de bioquímico, aqui o nome do exame, os controles são esses. Quer fazer uma avaliação de custo de controle interno por equipamento ou por exame, você já vai ter tudo aqui. Tá? Então aqui você vai ter que saber definir periodicidade, o tipo de controle, as ferramentas para análise, tudo direitinho. Mas você começa por aqui. Organizou, pessoal, aí você tem que ir para outro passo. Qual é o outro passo do controle interno? Ver se tem algum ensaio no seu laboratório que não está sendo contemplado pelo controle interno. Tem que ter controle interno para todos os ensaios. A RDC 302 antiga já pedia. E a RDC 786 continua exigindo. É uma exigência da Anvisa, né? Que você tenha controle interno para todos os ensaios do seu laboratório. E aí, a gente recomenda que para os ensaios quantitativos você tenha pelo menos 2 níveis de controle, né? Que geralmente é um nível normal e um patológico. Às vezes é um patológico alto, às vezes um patológico baixo. Em vários ensaios, se você puder ter 3 níveis de controle, melhor ainda. Nós sabemos que tem um custo a mais, mas você vai avaliar aí cada situação, né? Mas se você puder analisar 3 níveis de controle, melhor ainda. Vai geralmente é um normal, um patológico baixo, um patológico alto, tá bom? Então, outro passo é implantar pelo menos 2 níveis de controle para todos os ensaios quantitativos no seu laboratório. E depois implantar controle para todos os ensaios qualitativos. E aí, o ensaio qualitativo, o controle tem que contemplar os possíveis resultados. Tem que ter um controle positivo, negativo, reagente, não reagente, presente, ausente, entendeu? E também você precisa implantar controle para os ensaios semi-quantitativos. VDRL, que você libera em título, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Tem que ter controle também, né? O FAM, o fator nuclear, né? Os exames que você libera em cruzes, alguns numerosos, raros, incontáveis, na urina aí geralmente, né? Tudo isso tem que ter controle. Então o próximo passo é você implantar isso, tá? Depois que você implantou todos os controles, você precisa saber como analisar os controles. Então, para os qualitativos você vai analisar usando as ferramentas qualitativas, né, que tem. Geralmente a gente usa capa, né? Geralmente a gente usa rank para ler o leucograma e às vezes usa só o valor de referência do fabricante mesmo, que é positivo tem que ser positivo, negativo tem que ser negativo, tá bom? E para os controles quantitativos, você precisa implantar as regras de Westcott. Você precisa implantar a definição de média e desvio padrão próprio e implantar as regras de Westcott, que vai elevar o nível aí do seu controle. Você vai conseguir monitorar a tendência e tomar ações preventivas, né, que previnam ali uma não conformidade antes que ela aconteça, porque você vai estar acompanhando tendência usando o gráfico Live-Jennings e as regras de Westcott, tá bom? Então você precisa aprender a implantar essas ferramentas. Fez isso, você vai agora fazer o quê? Escolher um setor. Começa em um setor, começa a implantar em um setor, implanta ali as ferramentas de análise, os controles multiníveis, vai fazendo aquilo ali, depois passa para o outro setor. Depois, quando tiver bom no setor, passa para o outro setor. Não precisa você querer implantar tudo de uma vez, que vai ficar um pouco mais complicado, tá bom? Então você vai fazendo de setor por setor, que vai melhorando. E aí, trazendo esse resumo aqui, né? Você precisa definir os critérios de aceitabilidade para alguns ensaios, né? Quanto que você aceita? Porque a gente tem os controles duplo cego, né? Os controles entre analistas, entre microscopistas. Então você precisa definir qual é a divergência que você aceita, né?
ter os critérios de aceitabilidade, e tudo isso a gente vai ver muito mais em outras aulas, tudo isso a gente vai ver muito mais específico nas novidades que nós vamos trazer para você mais à frente, tá? Beleza? Outra planilha que eu vou trazer para você, e agora mudando o processo. O primeiro processo foi o programa de controle interno da qualidade, e agora nós vamos para o segundo processo, que é controle externo da qualidade, pessoal. Exatamente. E o controle interno, ele tem a função de avaliar a imprecisão dos seus métodos, dos seus ensaios, tá? Porque você geralmente avalia diariamente. Já o controle externo é diferente. A função dele é avaliar a inexatidão ou a veracidade, mais precisamente, a veracidade, o quanto que o seu teste tem um resultado próximo ao valor verdadeiro. E o controle externo, que também é uma exigência da RDC 786, né? A RDC 786 exige que você avalie a veracidade e a exatidão de todos os ensaios analisados no seu laboratório. A forma mais comum, mais usada no Brasil, para você fazer isso, é através dos dois principais programas de controle externo que nós temos, Controlab e PNCQ, tá? Tem outros programas? Tem outras formas de avaliar a veracidade? Tem, mas essas são as mais usadas e bem efetivas. Então você tem que ir lá, tem vários laboratórios que usam os dois programas, PNCQ e Controlab. Você, independente de usar um ou outro, você precisa estar participando, inscrito no módulo lá para todos os ensaios que você analisa no seu laboratório, tá bom? Então, beleza. Seguinte, ó. Aqui é uma planilha, pessoal, porque, tipo, não adianta você ter esse investimento, e é um investimento alto, né? Se você não analisar os relatórios que ficam prontos depois que você reporta os resultados. Você precisa analisar os relatórios. E principalmente as inadequações. Lá no Controlab a gente tem o A de adequado, que é quando ele entra na média do grupo, né? Quer dizer que você está com boa veracidade do seu resultado. E a gente analisa o I, que é o I inadequado. O I inadequado é quando está fora do intervalo ali da média do grupo que você participou, tá bom? No PNCQ a gente tem o B, que é bom, quer dizer que ele está muito bom, ele não ultrapassou nenhum desvio padrão do grupo. Tem o A, que é o aceito, que é quando ele ultrapassa o desvio padrão do grupo, mas ainda está dentro do segundo desvio padrão, ele aceita ali, né? E tem o I, que realmente é quando está fora, né? Quando ele sai do intervalo permitido do grupo, no PNCQ, tá bom? E o PNCQ, ele tem essa diferença daí, mas é a mesma situação. Esse A do PNCQ tem que ser avaliado também, tá bom? Porque quer dizer que já tem uma tendência ali. Se você não olhar para ele, ele vai virar um I. Ele pode virar um I, você já pode estar com tendência. No Controlab, a gente tem o A de aceito no Controlab, mas tem que estar de olho no índice de desvio. Então, o índice de desvio lá do Controlab, ele pode mostrar para a gente que está tendo um desvio, uma tendência, e eu tenho que olhar para ela, mesmo que ainda esteja com A, tá? Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui é uma planilha que a gente pode usar para fazer análise crítica desses resultados. Então, você vai preencher as informações aqui, sei lá, ó, março 2025. Aí você coloca o módulo lá, vamos lá, bioquímica 1, vamos botar assim, coagulação 1, coagulação. Ensaio, digamos, TAP. Sistema analítico, você bota lá o nome do equipamento. Item, aí você tem que colocar o nome do item, porque eles têm os códigos das amostras, né? Digamos que seja Coag 01. Aqui, na verdade, você coloca, a gente formatou a planilha para colocar os 3 itens logo, ó. Digamos que sejam esses aqui os códigos, ó. E cada amostrinha tem um código lá, não sei quais são não, tá? É só um exemplo. Aqui é o grupo avaliado, que geralmente tem lá o nome do grupo avaliado, né? Se você não tivesse, deixa em branco, se tiver você coloca. Aí aqui o resultado do laboratório, olha, para o nível 1, detalhe pessoal, você só precisa trazer para essa planilha quando estiver fora, tá? Quando for inadequado, inaceito, ou você estiver avaliando uma tendência, beleza? Então digamos que o resultado do laboratório foi 1,1 INR. Vamos olhar o INR. Aqui foi 2,0 e aqui foi 0,9. Pronto. Aqui o resultado do grupo foi, digamos, 1,2. Aqui o resultado do grupo foi, digamos, a média, né? Aqui é a média do grupo, tá? Aqui foi 2,1. Só que aqui a gente teve 1,4. E aqui é a faixa de variação.
Aí você coloca, digamos que esse nível 1, a faixa de variação do grupo lá foi de 1 a 1,3. Então, seu resultado, ó, tá vendo? Tá dentro, né? Aí você coloca o índice de desvio lá, que ele vai ter o índice de desvio lá, tá? Aqui o valor 2, digamos que foi de 1,7, o intervalo até 2,2. O seu resultado tá dentro, deu 2, tá? Agora, digamos que esse aqui, você trouxe para cá porque um deles deu fora, né? Deu inadequado. Aí digamos que esse aqui, ele foi de 0,8. Não, digamos que ele foi de... Seu resultado deu 0,9, tá? Pronto. Então digamos que a média do grupo foi de 1,1 a 1,457. Pronto. Beleza. Esse aqui, o seu resultado tá fora, tá vendo? Ó. O mínimo era 1,1. Então você tem que tratar esse resultado. E aí essa planilha vai ajudar bastante. Você vai colocar sem erro de transcrição, vai procurar aqui. Ela lhe dá um direcionamento para você procurar as possibilidades, tá? Digamos que a gente descobriu que nesse dia, no dia que o controle externo foi analisado, o controle interno estava com tendência e o analista não viu. Aí ele tomou uma ação imediata, saiu o relatório, né? Aí estava inadequado. Aí o relatório, você fez o quê? Reanalisou a amostra. Ó. Aí você vai colocar que o novo resultado foi, quando você repetiu, deu 1,3. Novo resultado. Aí você bota o dia. Ah, foi repetido em 5 de abril de 2025. Beleza. Agora entrou, ó, essa terceira amostra aqui, quando você repetiu, ela entrou no intervalo, né? Então você viu que era um problema pontual do dia da análise. Então você vai na causa raiz e você coloca lá qual foi a causa raiz. Ah, foi falha na análise de tendência diária por parte do colaborador. Aí você pode ir além. Por quê? Colaborador novato ainda não estava treinado de forma adequada na análise de tendências, causa raiz. Aí a ação corretiva, você vai colocar lá, realizar novo treinamento com o colaborador responsável pela validação ou pela análise do controle interno da coagulação. Faz um novo treinamento, entendeu? Aí você vai colocar aqui tudo direitinho, você coloca aqui a verificação, a data final, se a ação corretiva foi eficaz. Você quer verificar quando? Novamente. Você pode verificar novamente no próximo módulo, no próximo resultado, para ver se todos os ensaios vão entrar. Aí você marca aqui o gerente, coordenação. Quando ficar pronto, você bota a data da verificação, o responsável, e você vai marcar se a assinatura, se a ação corretiva foi eficaz ou não. Então essa é uma forma resumida de você analisar os controles externos e fazer valer a pena o investimento que você tem para avaliar a veracidade do seu método, tá bom? O terceiro processo, pessoal, são os erros que nós temos analíticos, coeficiente de variação, que vai trazer o erro aleatório, o erro sistemático e o erro total, tá? Então, a gente tem uma planilha também, né, que pode ajudar na implantação, certo? E essa planilha vai trazer isso aqui, ó, informações sobre o controle. Aqui tem o ensaio, o lote do controle, o equipamento, a data, os níveis, né? E aqui você consegue avaliar o erro aleatório, o erro sistemático e o erro total. Aqui você vai colocar o coeficiente de variação do controle do mês, tá? A análise dos erros analíticos, geralmente você faz mensal. Você avalia o erro aleatório uma vez por mês, como? Através do coeficiente de variação do controle interno. Então você coloca aqui o coeficiente de variação do controle interno do folato. Aí você vai definir as especificações da quadra analítica. Eu coloquei 3 aqui porque geralmente a mais usada é a variação biológica. Ela tem 3 classes. Tem a ótima, a desejável e a mínima. Ó, esse aqui tá verdinho por quê? Porque ele tá menor do que a desejável, verde. Esse tá amarelo por quê? Porque ultrapassou, tá dentro da mínima. Mas se eu botar aqui 18, ó, ele já fica vermelho, porque ultrapassou a mínima, tá? Então, aqui eu tô avaliando meu erro aleatório através de coeficiente de variação mensal. Aqui eu coloco os resultados do controle externo e a planilha calcula automaticamente o erro sistemático. O que é o erro sistemático? Ó, aqui é a média do grupo, no caso controlável, é a média do grupo. Aqui é o seu resultado como laboratório. O erro sistemático é em porcentagem a distância que o seu resultado está da média do grupo. O quão inexato você está, né? O quão inexato você está da média do grupo para aquele mês, entendeu? Então vai ter aqui direitinho, ó.
Aí ele já calcula automático aqui. Quando você colocar a média do PNCQ ou a média do Controlab, ele já calcula aqui. No PNCQ, no relatório do PNCQ, o DRM, que é o desvio relativo à média, já é o próprio erro sistemático. Você só precisa comparar com quem? Com o erro sistemático da especificação. Se a especificação permite quanto? Aqui nesse exemplo, ó, até 9.9 é o desejável. Mas até 14.9 é o mínimo, né? Só que não é muito bom ir para o mínimo. O bom é estar dentro do desejável. Aí aqui, ó, nível 2 ele entrou no desejável, mas o nível 1 só entrou no mínimo. Variou muito, se distanciou muito da média do grupo. E o erro total, pessoal, é uma associação, é uma fórmula, né? Que é o coeficiente de variação vezes 1.65 mais o erro sistemático. Você chega no erro total. E o erro total da especificação aqui, ó, 36.7 desejável. Qual foi o nosso erro total aqui nesse caso? 25 e 26.1. Então essa planilha já traz para você tudo calculadinho, automático, para facilitar a análise mensal dos erros, para saber se você está variando muito, mais do que o permitido pela especificação, para saber se você está se distanciando muito, mais do que o permitido pela especificação, e para saber se o seu erro total, que é a associação do aleatório com o sistemático, que é a soma, está dentro do permitido do erro total, entendeu? Geralmente o erro total só vai estar fora quando você tiver com um erro aleatório, você vê o erro sistemático ruim, tá? E aqui essa planilha tem muito mais, mas aqui a gente não vai entrar nisso, que é sigma, tá? Mas você precisa, sempre que você tiver um CV fora, ou um erro sistemático fora, ou um erro total, você precisa descrever a não conformidade, analisar a causa raiz e a ação corretiva disso, para entender por quê, né? E tratar isso. Então você nessa planilha já consegue fazer isso também, tá? Um outro processo, pessoal, perceba, viu? Eu estou trazendo a nata resumida dos principais processos para que você entenda o que é que a gente faz, tá? Para isso aqui, eu estou mostrando as ferramentas que a gente tem para implantar isso daí, de forma prática. O outro processo que a gente tem é a análise retroativa de impacto, que é aquilo que a gente fala, né? Quando o meu equipamento deu um problema, será que antes dele dar o problema, minhas amostras já foram impactadas? Então vou dar um exemplo aqui. O equipamento X, sei lá, Cobas C502. A identificação dele é essa. O problema ocorrido foi o que? Digamos que falha na bomba de aspiração. Vamos dar um exemplo aqui que seja esse, né? Ó, beleza. Aí você coloca o nome do seu pedido da OS, o exame avaliado foi o TSH. Aí você coloca o quê? Digamos que o equipamento deu problema 5 da tarde. Aí geralmente o que as pessoas fazem? Conserta o equipamento, chama o técnico, faz a manutenção corretiva, depois passa um novo controle, em alguns ensaios ali, tá ok, libera a rotina, tá. Mas quem garante que próximo das 5 horas, antes dele parar, antes um pouquinho, as amostras não foram impactadas? Quem me garante isso? Então você precisa fazer análise de impacto. Então geralmente eu recomendo como a gente fazer. Você separa 2 amostras que foram analisadas pouco antes do problema e repete elas depois que corrigir o problema. Então digamos aqui, ó. Pegar 2 amostras de TSH. Esse aqui é o outro número do pedido. Beleza. Aí, antes do problema, digamos que ela foi liberada 4h40. Uma teve um resultado de 4.8 e a outra teve um resultado de, sei lá, 7.9. Vou pegar aqui, 6,5. Beleza. O que é que eu recomendo? Pegou 2 amostras liberado pouco antes do problema, ali 4h40, 4h50. Aí você, depois que corrigiu o problema, você dosa ela em triplicato. Então, consertou a máquina, corrigiu a aspiração da bomba, aí você pega essa amostra e faz uma triplicata. Digamos que a triplicata deu assim, ó. Aí a outra amostra, a triplicata deu assim, ó. Automaticamente essa planilha está dizendo o quê? Que o erro total entre a média da replicata, a triplicata, e a diferença dele para o resultado liberado antes do problema foi de 6,8%. Nessa amostra. E nessa outra foi de 3%. Quer dizer o que? Olha, depois que eu consertei o problema, o meu resultado ele ficou 3% mais alto. Ou seja, eu liberei 3% mais baixo antes do problema. E aqui 6,8%. Eu pego a média desses dois resultados, ó, 4,9%. Eu entendo que o erro total é 4,9%. Tá aceito esse erro, professor, sim ou não? Aí eu vou lá na especificação da quadra analítica e vou ver quanto é o erro total desejável para o TSH. O erro total, digamos que seja 6,5.
5. Pronto. Como eu peguei a média, tá saindo num ponto aqui, né? Digamos, vamos pegar aqui 6.9, só pra gente não sair nesse ponto. Não, tá ok. Eu vou entender o que? Não houve impacto. Então a gente tem uma legendazinha aqui, ó, NHIE, que é não houve impacto no exame. E você imprime e deixa assinado isso na bancada, assina. Coloca lá tudo direitinho, entendeu? Agora, digamos que o erro total permitido seja esse, ó. Aí eu passei bastante aqui. Quer dizer o quê? Que os resultados que eu liberei próximo do problema do equipamento podem ter sido impactados. Então o ideal é que eu consiga repetir, reanalisar todos os resultados ali que podem ter sido analisados uma hora antes do equipamento, o momento que aquele problema pode ter impactado. O ideal é que eu reanalise todos antes de liberar. Então esse é um resumo da análise retroativa de impacto. Isso acontece com o controle interno da qualidade também, tá? Que é o que a gente falou em outras aulas já. Digamos que regra 1.3S infringida. Ontem pela manhã o TSH estava com os dois níveis ok. Beleza, perfeito. Show de bola. Sim, detalhe, viu? Só voltando aqui. O equipamento, é bom que você pegue uma amostra de cada ensaio do equipamento. A não ser que seja um equipamento, digamos, o hemoglobina glicada, que só tem um exame. Mas se for um equipamento que faz vários exames, o ideal é que você pegue um TSH e outro. Você pega lá, vamos lá, uma prolactina. Certo? Aí você avalia os dois. E aqui você avalia o erro total para cada um. Agora, quando um problema é num controle de qualidade só, TSH, você pega os dois. Aí digamos que hoje os controles dos dois níveis deram ok, perfeito, beleza. Só que amanhã pela manhã eles deram uma tendência que ultrapassou um 3S. Para cima, ó. Deu bem alto o controle, fora do valor do fabricante, fora do seu desvio padrão próprio que você definiu para estar usando regras de Westcott, né? Aí você precisa fazer o quê? Não, eu estou descobrindo hoje pela manhã, mas essa perca de estabilidade, esse problema aconteceu não foi hoje pela manhã, pode ter sido ontem à noite, ontem à tarde. Então você pega também duas amostras da tarde anterior, geralmente, nesse contexto que eu estou falando, e você faz a triplicata também delas e vai avaliar, comparar o erro total, igual a gente fez aqui. Se necessário for, você tem que reanalisar ou fazer uma simulação de desvio com todas as amostras da tarde anterior, talvez do dia anterior. E aí tem que ser urgente. Por que é um processo urgente? Quanto antes você fizer isso e tiver uma mudança de diagnóstico, quando você corrigir, depois que você calibrar aqui o reagente, né? E ele corrigiu a tendência. Quanto antes você fizer isso, mais chance você tem de o cliente não ter visto ainda o resultado que você liberou. Então você cancela o resultado, corrige. É melhor você atrasar do que liberar errado, com tendência, beleza? E o último processo, pessoal, dos mais importantes da fase analítica, é a verificação e validação de métodos, exatamente. Então sempre que chega um método novo no laboratório, um ensaio novo, um equipamento novo, né? Ou então um equipamento novo, ele é do mesmo. Você já tem o Vitro 5600, mas chegou um outro Vitro 5600. Você precisa verificar, porque ele teve um transporte aí por avião ou por navio. Você não sabe como foi que vieram essas peças para o Brasil. Então pode ter sido avariado. Você precisa verificar ou validar para avaliar como está direitinho. E aqui a gente usa, né, uma planilha que é da LabTest do Dr. José Carlos Basques. Eu fiz algumas adaptações nela, né? Tá bom? Mas a gente vai avaliar alguns ensaios. A gente avalia tecnicamente 20 resultados. Compara 20 resultados aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Seja lá qual for o ensaio. Digamos uma vitamina D aqui. 20 resultados de amostras diferentes. E aí você joga aqui nessa planilha. Agora eu vou dar uma misturada aqui, ó. É porque eu tenho que... Deixa eu botar todos um pouquinho mais alto aqui, ó. Pronto. Pronto, vamos ver aqui, ó. Se está muito diferente. Se tem algo muito diferente. Pronto, beleza. Aí você vai lá na especificação da quadra analítica e coloca qual é o erro total permitido. Ah, digamos que o erro total permitido é 15. O que é que vai acontecer aqui, ó? Ele abre um V referente ao erro total. Você está avaliando o erro total. Você só pode ter um desses pontos aqui fora do erro total permitido, que é 95% de assertividade, tá?
E aqui deu perfeito, ó, uma correlação de 1, uma correlação perfeita. Você só acha isso aqui quando geralmente é equipamento do mesmo fabricante. Iguais, né? Muito difícil achar um fechado. Tem o teste F também para avaliar a precisão entre os métodos, tá bom? Isso é a correlação, isso é o erro total. Então você avalia a correlação e o erro total e a imprecisão entre os métodos. Entre os métodos, tá? E aí você seleciona uma amostra também. Aqui você coloca os dados, marca o X, ó. Tudo direitinho, bota as informações, o responsável, a data, preenche aqui em cima, ó. Tá? A gente não vai usar essa regressão linear, porque ela é para o erro sistemático, a gente não vai olhar ela aqui, tá bom? E a imprecisão resumida é aquele para avaliar quanto que está variando o seu método. Então, geralmente você seleciona uma amostra, dosa ela 5 vezes amanhã, 5 vezes amanhã, 5 vezes amanhã. Pode ser o controle? Pode. Tá? Então, digamos que você selecionou uma amostra da vitamina D, aí deu 27. Aí você fez uma quintuplicata hoje. Aí hoje deu assim, ó. Beleza. Amanhã a mesma amostra você deu assim, ó. E depois da manhã a mesma amostra deu assim, ó. Deu bem parecido. Então você dosou 15 resultados. Você tem um CV aqui, ó, total de 2,39%. Você vai lá no fabricante, nos estudos da bula, você vai ver, olha, no estudo da bula deles, o coeficiente de variação foi de 3,5%. Se o seu for menor, então automaticamente a planilha preenche o quê? Olha, o coeficiente de variação do meu método é menor do que o do fabricante. Top. Aprovadíssimo, entendeu? Agora digamos que o seu teste foi assim, ó. Pronto, aqui ele já fica vermelho, ó, porque o coeficiente de variação total já ultrapassou o fabricante. Professor, eu sou obrigado a comparar com o fabricante? Não, é uma recomendação. Inclusive o protocolo é P15A3 da CLSI, que ele recomenda você fazer isso com 25 amostras por 5 dias cada, e aí 25 resultados em 5 dias dosando, né? Ele recomenda com o CV do fabricante, só que às vezes o CV do fabricante é muito apertado, é 1%, é 0,9%, né? Porque eles fizeram o estudo numa condição mais controlada, aí às vezes você pode escolher ir para a variação CV desejável da especificação que você usa. É uma escolha, tá bom? Então, pessoal, eu fiz um resumo aqui para tentar mostrar a vocês. Aqui é só para você fazer os registros direitinho. Para você mostrar a vocês o que é que existe dentro da qualidade analítica. E você fazendo isso daqui, meu amigo, você vai dar uma excelência em qualidade analítica absurda para o seu laboratório. E sabe o que é que acontece? Já pensou você sendo responsável por estar trazendo essa melhoria para o laboratório? Entendeu? Né? Quando você é o responsável, você se destaca e o laboratório cresce. Tá? Mas pode ser que você não seja o responsável, pode ser que você seja o responsável por trazer isso no seu setor, na sua área, e você já se destaca também, porque você está dando mais qualidade analítica ali para os resultados que você é responsável ali do setor que você atua, tá bom? Então, pessoal, esses são os 5 principais processos que vão fazer a diferença, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se faz sentido para você, compartilha com um amigo da área, com algum que você acha que tenha interesse, né, nesse tipo de conteúdo, tá? Dá um joinha aqui, deixa um comentário o que é que você achou e nos ajuda aí a seguir na jornada do expert em qualidade analítica laboratorial. Valeu!